meus queridos ouvintes do programa Batom e Bate-Papo. Hoje nós estamos aqui de maneira não tão inédita, mas muito interessante. Nós vamos bater papo aqui hoje com educadores. Como você está vendo, hoje não é a pastora Márcia, mas é a discípula, a extensão dela aqui nesse programa. Também sou uma comentarista, né, do programa Batom e Bate-Papo. E nós vamos hoje discutir a importância da escola confessional no novo cenário mundial. Eu tenho convidados muito ilustres, eu gostaria de cumprimentá-los, começando aqui por algo mais interessante nesse programa. Nós temos uma gravata no programa Batom e Bate-Papo hoje, e eu tenho muita alegria em recebê-lo. É o professor Emerson Martins, professor doutor da Escola Videira de Educação por Princípios, e um mestre muito carinhoso e próximo dos seus alunos. Bom dia, como vai o senhor? Bom dia, pastora Valéria. Bom dia aos demais colegas da mesa, Lília, Mariana. Estamos aqui à disposição, vou bem, espero poder contribuir mais um pouco hoje. Também temos uma outra convidada muito ilustre, que é a professora Mariana Caade Pio, que ela é mestra em História, também professora na Escola Videira de Educação por Princípios. Ela também agora, sim, é um pouco cientista, né? Parece que ela está participando de um grupo da teoria do design inteligente, ela palestra nesse grupo, é uma estudiosa, uma irmã muito querida e uma mestre encantadora. Como vai você, Mariana? Oi, pastora Valéria. Olá, ouvintes, todos aqui da mesa. Muito bom estar aqui participando novamente desse programa abençoado. Gente, eu tô aqui como uma mãe bem orgulhosa, assim, dos seus filhos, entendeu? Que eu tô aqui com a minha equipe tão preciosa e agora a minha colega, que não é tão rara aqui, graças a Deus, que é a diretora, também especialista em aprendizagem, escritora, Lília Ribeiro. E eu gostaria de cumprimentá-la. Muito obrigada por ter voltado no programa, Lília. Eu que preciso agradecer pela honra, né, de estar aqui hoje, inclusive num programa Batom, Gravata e Bate-Papo. Pois é, nós vamos bater papo aqui. E como a Lília muito bem diz, é uma discussão tão rica, né, Lília? Muito rica. Gente, a gente começa a comentar aqui, mas nós vamos conseguir, assim, fazer jus, eu espero, a nossa apresentadora, que é a pastora Márcia Ribeiro, tentando nortear você e colocar todos os comentários pertinentes e interessantes a respeito desse tema. Antes de eu ler o nosso texto inicial, eu queria que a Lília falasse para o nosso ouvinte como que ele pode participar, se ele está pegando só um pouco desse programa, mas ele quer vê-lo na íntegra novamente, como ele pode fazer? Sim, nosso ouvinte, né, pode participar, além do link da Rádio Vinha FM 91.9, acessar pelo portal Vinha, www.vinhafm.com. E ele pode também participar dos sorteios que nós faremos de alguns livros dos nossos componentes da mesa hoje, através do telefone WhatsApp 99997 2005, repetindo, 999972005. O programa de hoje, queridos, como eu falei, é muito interessante e ele tem o tema, a importância da escola confessional no novo cenário mundial. Então vamos lá, um texto para te posicionar melhor do que nós vamos discutir aqui. Em meio a tantas mudanças no cenário mundial, o programa Batom e Bate-Papo hoje vai discutir a respeito da importância da escola confessional diante da conjuntura atravessada no mundo atualmente. A sociedade tem vivido sob um engendramento mundial onde os indivíduos estão sendo atacados e dominados pelo medo. Pela Covid-19, pelo desemprego, violência, corrupção, preconceitos, pragas e uma série de outros dramas. Paralela a tudo isso, nós estamos presenciando o impedimento da atuação da igreja e de algumas instituições confessionais como a escola cristã. Isso, sem dúvida, acarretará num modelo de sociedade que valoriza o progressismo, o artificial, terreno, pós-moderno, mundano e, portanto, passageiro. Predominando o individualismo, que é o isolamento, o egoísmo, a mentira, que é o fake, e também a incredulidade. A sociedade, que já se encontrava em uma situação muito difícil, com tantos perigos e problemas, como o aumento do divórcio, aborto, amor livre, casamentos homossexuais, agora está vivenciando na educação
o laicismo anticristão, que deseja eliminar Deus e eliminar os valores cristãos da escola. As relações familiares estão abaladas. Os benefícios da vida em comunidade estão tendo que dar lugar a uma forma de vida ruim, com indivíduos indiferentes à fé, ao conhecimento, ao convívio social e, sobretudo, ao evangelho das boas notícias, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nem mesmo as famílias, as escolas e as religiões estão sendo capazes de impedir esses ataques. O que se vê é uma crescente desconstrução das raízes, da erudição e da identidade cristã. Embora ainda existam, em alguns aspectos, pessoas ou comunidades que se levantam contra a dominação que se apresenta, a conjuntura atual nos leva a perceber que, em especial, a educação e a igreja são alvos a serem impedidos de atuarem, pois resistem a esse engendramento, resistem ao medo, ao superficial, ao individualismo, à incredulidade e aos ataques contra a fé. Então, queridos, diante disso, não importando a condição médico-sanitária, o local ou as metodologias e mesmo ferramentas didático-pedagógicas, nosso bate-papo hoje vai discorrer sobre a importância da escola. Na verdade, o papel, da escola confessional. E eu gostaria que, antes mesmo de colocar algumas perguntas, que você pudesse fazer algum comentário simples sobre alguns desses termos que nós usamos aqui. Você pode fazer um comentário inicial sobre a importância da escola e também desses termos que nós mencionamos aqui no texto inicial, como progressismo. Outro termo que nós mencionamos aqui, laicismo, para que o nosso ouvinte, seja ele qual for, esteja ele onde estiver, possa se situar melhor sobre a Gênese e sobre o contexto como um todo. Quem gostaria de começar fazendo esses comentários? Eu posso começar, pastora? Então, vamos retomar um pouquinho do texto em relação principalmente ao progressismo. O progressismo é uma ideologia organizada principalmente para resistir às tradições judaico-cristãs ou aquelas tradições que se apresentam como sendo religiosas na construção das sociedades, na construção dos espaços de convivência. Então, o que o progressismo apregoa, o que ele tem na sua essência é uma proposta de distanciamento da pessoa de Deus das relações sociais e uma valorização da situação humanista ou do homem nas relações. O homem como centro e Deus como periferia. Seria mais ou menos assim. É uma inversão, né? Porque é exatamente o oposto do que a Bíblia nos orienta. Uma completa inversão de valores, acompanhada de teorias e orientações que visam desconstruir aquilo que a gente chama de conservador, aquilo que a gente chama de tradicional nas relações, especialmente ocidentais. É um ataque muito forte, sempre existiu, sempre esteve presente, mas vai ganhando nomes, bagagens, significações diferentes ao longo da história. E sabe por que eu gostei de falar de termos? Porque eu tenho percebido, nós já discutimos aqui em outros programas, essa questão de alguns termos que têm sido oferecidos, só que do ponto de vista maligno, para implementar uma cultura ou oferecer uma ideologia, como relação homoafetiva, são tantos termos perigosos que estão vindo, assim, sutis, e que têm sido colocados para nós, como educadores, para fazer parte do da nossa documentação. Eu percebo que, às vezes, eu sou inspecionada pelos órgãos oficiais que regulam a educação no nosso estado e na nossa cidade, e eles, às vezes, colocam que eu devo mudar algum termo, que eu não posso convidar o meu aluno a transferir, que eu tenho que mudar esse termo, que eu tenho que sempre incluir, eu tenho que sempre ser plural. Ora, isso tudo é muito bonito no discurso.
Mas assim, esses termos, eles carregam, junto com ele, uma carga muito tóxica para a criança, para o aluno e para a formação do indivíduo. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Já que vocês têm um conhecimento empírico, né? Vocês estão ali na lida todo dia com os alunos, vocês são mestres, são especialistas, também vocês convivem com as academias, que é onde o conhecimento é produzido, né? O processo de produção do conhecimento é colocado para vocês em uma mesa, para vocês discutirem, pegarem o que gostam, aplicarem ou refutarem outros. Uma das coisas, pastora, colegas de mesa e ouvintes, quando nós falamos a respeito de uma sociedade que valoriza esse pós-moderno e que valoriza aquilo que é laico, nós defendemos que acreditamos numa verdade. Então, quando falamos de algo laico, estamos falando de algo neutro. Para nós existe uma verdade absoluta. Então, não tem como ter ou ensinar ou acreditar em algo que seja neutro. E quando eu falo que essa sociedade ou esse pós-modernismo dentro da educação defende um sujeito individual, defende o individualismo, o egoísmo e a incredulidade, isso quer dizer que hoje, essa educação pós-moderna defende que nós formemos alunos que pensem de uma forma relativizada, que cada um tenha a sua verdade, que cada um faça as suas escolhas baseado naquilo que sente, que deseja, ou que acredita ou que acha melhor. Para nós existe uma verdade absoluta, Aleluia. Existe um caminho único, não é neutro, é muito claro, e no ensino confessional nós ensinamos isso junto com os conteúdos acadêmicos. Então, nenhum ensino é neutro, né, Lília? Não é neutro. Não há existe. Não há como relativizar, pastor, aquilo que é absoluto. Aquilo que é categórico. Como você coloca um valor relativo em algo que é absoluto, que é desde a eternidade e até a eternidade. Aleluia. Parece que a gente quer falar mais. Pastora. Enfim, só um pouquinho. Eu queria que a Mariana comentasse algo que a Lília falou sobre ensinar o aluno a aprender. Deixa eu te falar. Qual que é a importância da escola confessional num cenário como esse, com tantos perigos, com tantos ataques à sociedade, principalmente aquelas que trazem os valores judaicos cristãos, como o professor Emerson falou. Mas nós temos uma vantagem, nós temos um privilégio imenso, porque a nossa metodologia, que é ensinar por princípios bíblicos, com base na palavra de Deus, ela é muito acertada e assertiva. Por quê? Além dela ter a base, que é a palavra de Deus e Cristo como fundamento, ela ensina o aluno a pensar e aprender. Mas só que ela ensina o aluno a pensar e aprender com a lupa da Bíblia, com a cosmovisão cristã, que é a maneira como eu vejo, né? Lá no meio dos educadores, a gente usa uma palavrinha muito chique, mas ela é muito simples. O que é idiosincrasia? É a maneira como eu penso, como eu vejo e como eu reajo a tudo isso que está sendo oferecido para mim. Como que eu ensino o meu aluno a pensar e aprender biblicamente, Mariana? Bom, pastor, inicialmente, Lucas 10, 27, afirma que o Senhor propõe que nós devemos amá-lo com todo o coração, força, alma e entendimento. Então, isso, para mim, já é um pressuposto de que a razão, o racional faz parte da nossa fé. Então, a primeira coisa que a gente mostra para o nosso aluno desde o maternal, da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, é que racionalmente também conhecemos a Deus. Uma boa ciência nos aproxima de Deus. Então, essa boa ciência, executada dentro de uma escola, ela propõe passos metodológicos que levam o aluno a ser um ser pensante, a crescer de uma forma muito mais abrangente, porque ele não é formado apenas na sua competência acadêmica, mas também no seu caráter, como um ser e confiante em Deus, não apenas de uma forma religiosa e abstrata, mas compreendendo o Senhor. Então, a gente consegue perceber que a Bíblia não é apenas um livro religioso, né? Ela é um livro completo, né, que serve para toda a educação, e a nossa metodologia faz isso. Então, nós buscamos compreender a raiz das palavras,
Infelizmente, o universo progressista, ele distorce muitas palavras. Então, a relativização das coisas, dos pensamentos e das ciências tem levado os alunos, aliás, as crianças e adolescentes, no geral, a não perceberem mais os absolutos. Então, a nossa metodologia leva a absolutos, a honra, a liderança e a pegar a essência realmente das palavras, aplicar os passos de raciocinar, de relacionar com o dia a dia deles e sempre apresentando a estrutura, a fundamentação bíblica. Eu acho tão bom vocês aqui, essa mesa, antes do senhor fazer o próximo comentário, é uma mesa rica, é uma mesa acadêmica, e vem combater aquelas falácias de que ensino cristão, escola confessional, tem pouca qualidade acadêmica. Por quê? Porque muitas vezes há uma impressão falaciosa, há um espírito de engano, falando que a razão e a fé não podem caminhar juntas. Por isso é muito difícil você ter uma escola confessional de qualidade. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso não é real. A escola cristã, ela é a escola completa, por se tratar de trabalhar na formação de um indivíduo completo. Porque ela parte da premissa de que o indivíduo é criado por Deus, a semelhança de Deus, portanto, ele tem um corpo, uma alma e um espírito, e para isso nós vamos trabalhar todas as partes do ser do indivíduo com a premissa da palavra de Deus. Então, voltando aqui ao nosso texto inicial, eu queria que o senhor comentasse só um pouquinho sobre laicismo anticristão, porque eu sei mais ou menos o que é, mas eu nunca tinha ouvido falar esse termo dessa forma. Porque laicismo, a Lília colocou muito bem, que é algo neutro. A gente quer uma educação neutra, que não fala sobre Deus, não fala sobre religião. Impossível. Quando o professor está ali diante do público de alunos dele, tudo que ele é, tudo que ele crê, vai junto com o que ele professa. A essência do ser dele é liberada através do conteúdo que ele apresenta, que ele oferece. Então, pastora, antes, me permita retomar um pouquinho o conceito de progressistas, né? Sim. De progressismo. No bojo que formula, bojo filosófico, né? Que formula a estruturação da proposta progressista, está dito que o progresso social, o progresso econômico, o progresso político, o progresso tecnológico, por exemplo, todo esse progresso que interessa muitas sociedades, só pode ser possível a partir de avanços que eles chamam de progressos, esses que nós conhecemos. E esses progressos excluem o que nós chamamos de Deus no centro, a importância de Deus no centro das relações. O laicismo baseia-se nisso. O laicismo está baseado, obviamente, principalmente nesse novo tempo, nessa pós-modernidade, baseia-se nisso. O progresso é possível, mas se a religião, se Deus estiver fora das relações. Não há progresso com as tradições judaico-cristãs presentes nas relações de convívio e nas relações produtivas. As relações dos homens, as relações produtivas, os arranjos sociais terão mais sucesso caso a fé, caso as tradições estejam fora dessas relações. Eles querem afastar a fé. A proposta de neutralidade, ela, na verdade, está dizendo o seguinte: você não precisa de Deus para ter progresso. Você não precisa de Deus para prosperar. Você não precisa de Deus para ter paz. Você precisa de dinheiro. Você precisa de ciência. Você precisa de conhecimento terreno. É disso que você precisa. O que nós, enquanto escola confessional, nesse tempo que a Bíblia chama de dias maus, não concordamos. Nós achamos que, entendemos que, defendemos que, ensinamos que Deus precisa ser o centro das relações sociais, das relações produtivas, e Deus precisa ser a inspiração do progresso que esse mundo virá a ter. Do contrário, não tem progresso. Interessante que tempos difíceis, como que nós estamos falando aqui, eles sempre existiram. A história da humanidade, ela é meio cíclica, né? Mas eu queria, diante desses engendramentos aqui, malignos, e dessa conjuntura difícil,
e também situações recorrentes ao longo da história, onde realmente que a escola confessional esteve em meio a todas essas circunstâncias, no passado e no presente. Históricas. Vamos continuar com o senhor. Comigo mesmo? É. Então vamos lá. A resposta é direta, é simples. A escola confessional sempre esteve presente. A escola confessional, ela possui uma pedagogia atemporal. Ela suplanta, ela atravessa, ela resiste, ela permanece a todas, diante dessas circunstâncias todas que ao longo da história afligiram o desenvolvimento da humanidade. A escola confessional, diante das crises, dos problemas, sempre esteve norteando as ações dos homens de Deus. A escola confessional sempre esteve norteando de forma institucionalizada, formal ou não, ela esteve sempre norteando as ações do povo de Deus aqui na Terra. Não por acaso, nós podemos citar inúmeras vitórias do povo de Deus em meio a crises, dificuldades e desafios enormes ao longo da história. Cita um deles aí. Nós temos o povo hebreu vencendo no meio das perseguições que aconteceram no Egito. Nós temos o povo de Israel vencendo as várias batalhas que tiveram que enfrentar ao longo da história. Nós temos a nossa igreja agora, nesse tempo presente, experimentando vitórias o tempo todo e podendo testemunhar o tempo todo. Nós temos a nossa escola, diante dessas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, crescendo. Se reinventando. Se reinventando e se transformando em referência para outras escolas, para outras instituições aqui em Goiânia. Veja, em tempo de crise. E o que é que tem norteado tudo isso? A nossa pedagogia confessional. Aleluia. A nossa condição de ensinar a Deus agindo no meio dessas crises. Assim, nós permanecemos avançando. Então, retomando a pergunta, onde é que esteve a escola? Esteve sempre presente. Onde é que a gente pode ver a escola agindo? Lá no Éden. De forma, na condição formal, institucional? Não, mas Deus esteve lá, no Éden, ensinando os seus filhos, dando instruções, orientando para que pudessem vencer. Fora do Éden, isso também sempre aconteceu. Nas relações de Deus com a Bíblia, a gente sempre vê a escola se fazendo presente, o ensino se fazendo presente. Na configuração dos países, surgem as escolas institucionalmente falando, formais. Mas antes delas existirem, sempre a orientação bíblica, o ensino confessional esteve se fazendo presente na vida do povo de Deus. E nós mencionamos aqui também que a igreja e a escola estão, de certa forma, impedidas de atuarem. Mas isso que o senhor colocou sobre a nossa escola, né, a nossa própria experiência, ela está se reinventando. Eu tenho dito para toda a minha equipe, e também tenho falado até para as famílias que nos confiaram seus filhos lá, estão matriculados lá, graças a Deus, que nós estamos crescendo 5 anos em 5 meses. Havia um processo na escola de colocar as ferramentas tecnológicas a bem do ensino e da aprendizagem. Isso foi acelerado. Houve uma aceleração na qualidade e no recrutamento e treinamento dos nossos profissionais. Isso está nos forçando a fazermos treinamentos muito mais focados na cosmovisão cristã, muito mais focados nos conteúdos essenciais e não nos periféricos. E isso vai formar mente clara, indivíduos com solidez, que pode avançar a partir daquilo ali. Por quê? Porque os conteúdos que são pré-requisito para eles avançarem estão sendo oferecidos de maneira forte, de maneira intensa e de maneira academicamente profissional. E eu acrescentaria, pastora, que também de maneira moderna. Porque considerando, né, nós temos feito tudo isso que a senhora disse, que é o principal, sim, de uma forma moderna ou digamos, tecnologicamente moderna, considerando o aluno de hoje, considerando a criança de hoje, o juvenil de hoje, o adolescente de hoje, que precisa de uma linguagem que seja eficaz para que a gente possa se comunicar. Então, eu afirmaria que é possível uma escola confessional manter-se fiel aos seus princípios absolutos e modernizar as suas práticas didáticas. Eu quis fazer esse comentário para dar força para o nosso ouvinte. Talvez, ao
perceberem que a gente está discutindo sobre educação, você vai lembrar e você vai indicar esse programa para um educador amigo seu, para um parente ou para um pai e mãe que está aí com muita dúvida, com muitas incertezas a respeito da formação da criança. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos limitados como igreja e como escola, jamais impedidos. Nós estamos propagando essa fé confessional, essa fé bíblica, como nunca antes. Nós estamos fazendo isso através das nossas plataformas digitais. Nós estamos fazendo isso através das aulas online, que têm sido ricas, que o aluno pode ver 2, 3, 4 vezes. E o professor cristão, cheio do Espírito, tem se colocado diante das câmeras, como nós estamos aqui hoje, e tem deixado o Espírito dele sair, junto com aquele conteúdo que ele ensina. Então, assim, eu creio que nós podemos estar até limitados, jamais impedidos. Por quê? Porque Deus tinha tudo planejado. Isso pode ter fugido do controle do homem, do controle das escolas. Isso pode até ter afetado a forma como nós tínhamos programado o nosso ano. Mas jamais foge do controle de Deus. Então, nós estamos aqui, nós vamos concluir esse bloco. E esse assunto é tão rico e tão importante, que é a importância da escola confessional no cenário atual. E eu gostaria que você ficasse conosco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltamos aqui no segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo. Como diz a Lília, uma mesa tão rica. Hoje temos uma gravata nesse bate-papo. Estamos muito felizes com a presença desses educadores aqui no Batom e Bate-Papo. Estamos discutindo a importância da escola confessional no cenário mundial. Ou melhor, nesse novo cenário mundial, né? O novo normal, como as pessoas estão falando por aí. Essa discussão, ela tem trazido qual que é o papel da escola confessional, da educação como um todo nesse novo tempo, qual que é a importância de uma escola cristã que tem raízes sólidas e que também dá garantias para os pais e para a sociedade de uma forma geral, que podemos ter uma escola atual, uma escola moderna e, ao mesmo tempo, bíblica, que preserva os valores cristãos e da palavra de Deus. Eu queria aqui retomar uma pergunta que eu não fiz no primeiro bloco, que é a seguinte. Como que é, Lília, o fazer pedagógico de uma escola confessional? A gente falou muito dessa escola. Como é que é o dia a dia dela? Como é que é a pedagogia? Olha, em síntese, esse fazer, ele envolve aspectos naturais e espirituais. Apesar de que para nós isso não é separado, né? Não, nós acreditamos só para entendimento, né? Nós acreditamos numa forma de viver, de pensar, de agir, que une o natural e o espiritual a todo tempo. Mas uma escola confessional, uma instituição confessional, ela confessa algo, ela professa algo, ela defende uma fé. E isso faz com que os sujeitos sejam formados de uma forma completa, onde a fé e a razão são alicerces seguros para a condução de todos os aspectos da vida cotidiana. Então, o homem é, antes de tudo, como nós cremos e como a palavra de Deus diz, um projeto de Deus. Então, ele é dotado de condição intelectual, emocional, física e relacional. Então, numa escola cristã, nós formamos os alunos, claro, preocupados com as habilidades essenciais exigidas nacionalmente num currículo, né? Aquilo que ele precisa conhecer em cada uma das disciplinas básicas, mas lembrando que ele precisa ser visto, enxergado como um todo. Então, nós nos preocupamos em formar esse aluno na sua mente, nas suas emoções, no seu físico e no aspecto espiritual. Esse é o diferencial de uma escola que não se diz apenas ou teoricamente neutra, porque ela forma esse aluno num todo. E enquanto ele aprende aquilo que ele precisa para este mundo terreno, para ser um profissional bem-sucedido, para se sair bem nos exames onde ele vai ser avaliado em vários momentos da sua vida, ao mesmo tempo ele é formado, nós semeamos nele
sementes que vão gerando fé e que vão gerando uma forma de enxergar o mundo como a palavra de Deus ensina. Você mencionou habilidades e competências. Eu queria aqui perguntar para o professor Emerson. Então, qual que é o diferencial entre essa escola confessional, que forma esse todo, que a Lília falou, em comparação com aquelas que se limitam apenas ali ao que propõe a ABNCC, que lá que fala das habilidades e competências? Essa é uma pergunta muito importante para os nossos ouvintes, especialmente para os ouvintes que estão tentando decidir em qual escola colocarão os seus filhos nos próximos anos. Qual a diferença de uma escola confessional para aquela que se limita a atender os propósitos, os desígnios da BNCC? Em se tratando de BNCC, as escolas, elas estão pautadas, organizadas por princípios, por pilares que a BNCC propõe. Que pilares são esses? São aqueles politicamente corretos. Por exemplo, equidade, contemporaneidade, inclusão, sustentabilidade. Estes são os princípios que sustentam uma escola baseada, que se limita somente no que propõe a BNCC. O que significa afirmar que se trata, pastora, de uma escola cujo compromisso é com esse tempo, cujo compromisso é com as coisas deste mundo. É temporal, né? Temporal, modista. Logo, se outros termos politicamente corretos aparecerem amanhã, mais um termo será incluído, porque é um compromisso com este tempo. Mas e a escola confessional? Os pilares da escola confessional são bíblicos. Os pilares da escola confessional são aqueles que sustentaram a igreja ao longo de todos estes séculos. O professor destaca um pilar: fé. Amém. Não dá para caminhar nem na vida científica sem relacionar tudo isso com os princípios da fé. Para nós da escola confessional, o que dá sentido e propósito para a vida do homem não é apenas ter sucesso na vida terrena, mas, acima de tudo, saber que ele está aqui para cumprir uma vontade, um chamado, um propósito. Propósito que está acima dos terrenos, que é superior. Portanto, a nossa educação não é integral, como propõe a BNCC. A nossa educação proposta, ela é completa. Por que essa diferença? Porque integral é politicamente correto. Porque integral está ideologizado. Completo é uma proposta de Deus para nós. É chamado para o nosso ministério educacional. Interessante esses termos, porque eu sempre usei o integral, gente. Integral como inteiro, como completo. Mas diante dessa proposta contemporânea, integral agora virou um termo politicamente correto. Olha o tanto que é sutil, gente. Olha o tanto que é... Porque inteiro, porque lida com o ser do indivíduo nas 3 partes que a Lília citou. Mas nós devemos ficar antenados. Olha, tem um espírito vigorando nesses dias. O espírito que vigora nesses dias é o espírito do engano. É o espírito falacioso. Palavras bonitinhas. Exatamente, mas que tem conteúdos perigosos. Né? E a gente mencionou também sobre a identidade da escola cristã no texto inicial. Mas agora eu vou afunilar um pouquinho a identidade do indivíduo. Né? Quando esses indivíduos estiverem adultos, qual que será, professora Mariana, o perfil desses indivíduos formados numa escola confessional? Então, pastora, queridos ouvintes, é muito prazeroso para mim falar daquilo que eu vivo há quase 14 anos na Escola Videira. Então, já temos ex-alunos adultos. Então, já temos o fruto, essa resposta não idealizada, mas realizada. Amém. Inclusive, eu tenho um filho de 24 anos que estudou na Escola Videira desde o Fundamental 1. Então, quando estiverem adultos, qual o perfil de identidade desses indivíduos, né, formados numa escola com esses pilares que o professor Emerson disse? Acreditamos mesmo que eles serão lúcidos nas suas convicções. Amém. Eles não serão aqueles que vivenciam a relatividade nas suas escolhas.
um dia sim, um dia não, né? Indivíduos perdidos na sua identidade, abertos a qualquer outra falácia. Eles terão convicções, raízes. Acreditamos também que eles terão valores saudáveis, porque nós acreditamos que os valores judaico-cristãos, eles são muito além da prática religiosa. Eles são essenciais para o relacionamento humano. Eles foram inspirados por Deus. Então, como o Emerson bem disse, uma escola por princípios, ela existe desde Gênesis. O Senhor passou para Abraão, de forma teo-inspirativa, como que um judeu deveria se relacionar com seus filhos. Todo dia, ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Então, é uma continuidade. A escola cristã, ela fortalece a identidade que os pais querem nos seus filhos. Então, esse menino vai crescer com a identidade que os pais também desejaram. A escola como parceira da educação. E aí a gente percebe que os valores éticos e morais deles não são moda. Eles são absolutos, eles não mudam porque o tempo muda. Eles não mudam porque a política muda. Eles não mudam porque é conveniente. São absolutos e eternos. Amém. Não tem que mudar. E também cientistas respeitados, sujeitos da ação. É muito importante a gente entender que essa autonomia do aluno, ela também, pastora, é um conceito que o marxismo cultural utiliza numa forma de insubmissão, de rebeldia, mas nós sabemos que o nosso aluno, ele vai ser um autor, né, da sua vida, da sua história, um sujeito da ação e da produção do espaço, conjugando a fé e a razão. Então, assim, ele não vai ser um bonequinho de manipulação, massa né? de manobra. Exatamente. Eles vão administrar com a sabedoria de Deus, Amém. Desafios do cotidiano, porque isso é bíblico. Amém. Interessante você falar dessa identidade do indivíduo. Eu quero aqui puxar a sardinha para o meu lado. Você não mencionou, mas os nossos ex-alunos, que não são mais um ideal, mas um real, sim. Eles estão sendo aprovados nas melhores universidades da nação. Eles têm uma capacidade de tomar decisões e fazer escolhas que vem junto com o bojo acadêmico deles, porque eles estão sendo aprovados em cursos de medicina, em cursos de direito, em cursos de engenharia. Eles têm sido alunos destaque nas escolas de ensino médio, não só e somente só porque são submissos, porque são mansos, porque são bíblicos e sabem honrar as autoridades educacionais, mas porque são academicamente competentes. Eu não poderia deixar de falar isso. Sim, e tem tido notas altas na redação, hein, pastora? Que isso hoje é muito importante para esses porque exames. Porque eles sabem, né? Ler, interpretar Exatamente. E construir. Eles sabem produzir. Mas nós não estamos aqui fazendo uma propaganda. Nós estamos testemunhando. Só para finalizar essa identidade, pastora, porque eu tenho um adulto em casa, é tão diferente porque nesses desafios do cotidiano a gente percebe que eles creem na transformação do homem. Sabe? Porque eles focam, vivenciam ela. Eles focam no porvir. Eles acreditam que o Senhor está por vir e que eles estão trabalhando para o reino, entende? Numa postura. Então, meu filho, quando chega da faculdade de Direito, ele está terminando, ele diz: mãe, o professor falou coisa que não tem nada a ver. Eu não vou agir. Esse não vai ser o meu agir de advogado. Interessante que eu estava me lembrando aqui o testemunho do meu filho, que foi orador da turma dele quando formou, lá na FGV, né, que é aqui na Exup, em Goiânia. Ele era o aluno mais novo da universidade, o aluno mais novo do curso de administração. E tinha muitas pessoas que estavam cursando administração com ele, que já tinham outros diplomas. Já eram profissionais de outra área, cursando ali aquele curso para complementar o currículo. E eu achei tão interessante quando escolheram ele, porque eu fiz uma pergunta lá no dia da formatura, a gente foi bater foto numa fila, e eu falei para a coordenadora do curso, ela veio toda carinhosa, abraçando meu filho, e ela falou assim: sabe por que escolhemos ele? Eu falei: eu ia te fazer essa pergunta. Ela falou: porque ele é muito convicto do que ele quer, e ele sabe que tem um futuro positivo pela frente dele. É isso que você falou, me lembrei na hora da fala da coordenadora. Uma convicção, uma identidade. Ele sabe onde ele quer chegar e ele tem esperança. Ele não tem só fé. Sim. Ele não é alguém abatido, Amém. Entendeu? Deprimido. Não. Ou assim, ai meu Deus, o que o futuro me reserva? Inseguro, não. Sim. Ele pensa em coisas boas, ele tem convicção que ele é amado, que ele é fruto, do amor de Deus. Ele é filho amado meu, filho amado do Senhor, né? Ele tem coisas boas adiante dele. Isso é tão precioso, gente, porque não tirou a esperança. Sim.
A escola confessional, pastor, ela tem uma capacidade, um poder de ensinar o seu aluno a ter uma visão clara, a conhecer os assuntos desse mundo e aplicar essa visão em todas as áreas da sua vida. Então, ele tem ali uma realidade, um conjunto de crenças que vai ser aplicado em todas as realidades em que ele estiver e que ele passar. Traz implicações para cada área da vida. Flui naturalmente, como fluiu ali na escolha para ser orador. É muito natural. Então, eu queria concluir esse segundo bate-papo aqui, falando algo que, na verdade, é só para esclarecer melhor esse tema para você. Em meio a essa pandemia toda, né, realmente o cenário atual, novo, difícil. Como é que está a nossa escola? Como é que está a situação da escola mesmo, como um todo, na nossa nação, no nosso estado? Na escola confessional, nós estamos fiéis ao propósito. Nós estamos fiéis ao nosso chamado. Nós estamos fiéis à nossa visão. E nós não recuamos em nada. Pelo contrário, nós estamos avançando em cada uma dessas áreas. Né? Tem sido um tempo de aprendizagem. Aprendizagem tecnológica, como a Lília falou aqui. Certeza. Aprendizagem médico-sanitária. Mas a pedagogia cristã, ela continua plenamente aplicada. Eu acho que ela continua... Eu acho que ela está sendo reforçada. Sim. Ela está sendo implementada, é bem verdade, mas ela está sendo reforçada na sua gênese, entendeu? E nós estamos alcançando uma condição de referência, como o professor Emerson falou aqui. Nós estamos, assim, por providência divina, nós estamos sendo modelo para os alunos e modelo para outras escolas. Isso é tão precioso. Isso eu vejo a graça de Deus dando sabedoria, dando inteligência, dando conhecimento e dando oportunidade para nós superarmos todos os obstáculos e vamos alcançar as metas. Ao final do ano, o nosso aluno, ele vai ter assimilado todos os conteúdos essenciais propostos para aquela série que ele se matriculou. Por quê? Porque a graça de Deus é conosco, mas nós não vamos abrir mão do profissionalismo, não vamos abrir mão das ferramentas, não vamos abrir mão do conhecimento e nós vamos juntar tudo isso para que o aprendizado aconteça na íntegra, que ele seja essencial, de conteúdos essenciais, mas que eles sejam alicerçados e de mãos dadas com a fé. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltaremos no terceiro bloco colocando uma visão espiritual e colocando alguns ingredientes importantíssimos da fé, da inteligência e da criatividade nesse tempo, para superarmos o tempo desse cenário atual. Fique conosco. Chegamos no terceiro bloco desse programa tão interessante, tão inspirador, né? Eu amo discutir educação, mas hoje nós estamos falando sobre a importância da escola confessional no cenário mundial atual. E nós discutimos várias coisas e eu gostaria até que esses educadores que estão aqui fizessem alguma conclusão ou resumo de alguma coisa que nós discutimos até no segundo bloco que você gostaria de ter colocado e não colocou. Vamos começar aqui com a Lília. Reforçando sobre a nossa rotina escolar, pastora, nesse tempo, eu só quero dizer que a escola permanece intensa. As nossas aulas, as avaliações, as devocionais, cultos, atendimentos, encaminhamentos, reuniões e direcionamentos, todos com um mesmo foco e propósito. Ótimo. Então, a rotina escolar, ela se manteve. Com Não certeza. só a nossa visão, mas também a nossa prática. Com certeza. Interessante. Professor Emerson, faz um apanhado rápido para a gente já fazer uma conexão com um olhar espiritual e bíblico, mas dentro do tema, né? Faz uma reflexão desse problema que foi levantado aqui de tanta dificuldade no cenário atual. Então tá bom, eu vou aproveitar um textozinho que eu trouxe, com base nisso tudo que está proposto, que diz o seguinte: no contexto que nós estamos atravessando, a educação na atualidade, a educação confessional, ela tem condições de enfrentar a crise que a humanidade está vivenciando. Em vários aspectos, a humanidade parece sem direção e também sem instruções para promover as superações necessárias.
Mas é aí que as escolas confessionais fazem a diferença e devem fazer a diferença. Pois elas formam pessoas que entendem da complexidade global, pessoas que têm visão de mundo. Elas conseguem compreender isso através da cosmovisão cristã. Essas pessoas que são formadas aqui na escola confessional, elas são capazes de resolver problemas, de enfrentar os conflitos, de resistir e até contornar as crises com o uso da fé, da inteligência e da criatividade. Aleluia. A fé, a inteligência e a criatividade são dons que Deus já derramou sobre nós. E eu quero destacar aqui a inteligência derramada sobre nós. Há um texto, lá em Provérbios 3,19, que diz o seguinte: o Senhor com sabedoria fundou a terra, mas com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Um outro versículo ainda em Provérbios 2:11 diz assim: o bom siso, ou o bom senso, nos guardará, e a inteligência nos conservará. Papel da escola confessional: irrigar, cultivar essa inteligência junto aos educandos. Uma inteligência que vai garantir para esses nossos alunos uma caminhada harmoniosa, uma caminhada vitoriosa, que vai garantir para ele lugares agradáveis, se a inteligência for cultivada, for tratada com decência, com senso, como propõe aqui os nossos versículos. Amém. Um aluno que recebe investimento tornar-se-á um adulto equilibrado, harmonioso, corajoso, criativo, Amém. cheio de visão, que sabe resolver as equações da vida e transpor as dificuldades. A nossa proposta nesse tempo de dificuldades é investir muito, investir pesado na inteligência dos nossos alunos. Gostei muito dessa Obrigado. fala, professor, que o senhor falou que a nossa escola ela faz diferença no cenário global, né? Porque leva o aluno a entender dessa complexidade. Nesse tempo difícil, ele é capaz de resolver, de resistir ou de contornar as crises com o uso da fé, da inteligência e da criatividade. O senhor fez um comentário muito enriquecedor e inspirador e até encorajador sobre a inteligência. Eu queria também que as nossas companheiras aqui de programa comentassem sobre a fé e a criatividade. Vamos começar, Lília? A fé. Por que ele é capaz de resolver, resistir ou contornar a crise com a fé? Eu não poderia falar a respeito da fé sem citar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Então, de uma forma muito rápida, eu quero comentar 5 referências e, de uma forma resumida, direcioná-las para a educação cristã e também para o papel da família. Reconhecer e saber a importância de ter uma escola cristã na vida do seu filho, de colocar o seu filho numa escola que tem o seu mesmo alvo de linguagem e de fé. Primeiro, em 2 Timóteo, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a educação na justiça. Lá em Deuteronômio 6, fala que todas essas palavras que hoje te ordeno, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança. É algo contínuo, é algo todos os dias, é algo a ser inculcado, é algo a ser semeado. E uma escola confessional é a maior parceira que esse pai pode ter durante a semana na vida de um filho, né? Temos também, lá em Efésios 6, uma palavra que diz que o comando para os pais é criar os filhos no Senhor. E aqui cita algo interessante que eu trouxe até um significado no grego, que é a palavra criação. Quando fala sobre criar, esse termo criar no grego significa paideia, traz consigo uma ideia de formação, educação, instrução, disciplina. Olha como isso é profundo e como tudo isso tem a ver com o papel de uma escola confessional. Lá em Provérbios 22 também fala, educa, é imperativo para nós isso, para nós cristãos, educa
a criança no caminho, que é o único caminho, em que deve andar. Não seria opcional, é absoluto, não é relativo, não é neutro, né? E lá em Romanos 12:2, fala que a educação bíblica nos transforma pela renovação. Lá fala a respeito da renovação da nossa mente. E eu quero colocar aqui para os nossos ouvintes que uma escola confessional trabalha o tempo todo com a renovação da mente, para que os nossos alunos não se conformem, não entrem na forma, no modelo deste século, no modelo relativista deste século, mas que eles aprendam a cada dia ter a mente de Cristo. E eu reforço ainda que uma escola confessional, uma das principais vantagens ou importâncias de uma escola confessional para hoje e para as famílias e para a sociedade é que ela tem o mesmo alvo de quem confessa a mesma fé e ela fala a mesma linguagem. Amém. Mariana, fala para nós, biblicamente, sobre essa criatividade. Então, Gênesis 1:26, a palavra de Deus afirma que a Trindade, ela agiu diretamente na criação do homem e passou para o homem a essência da criatividade. Então, o Deus Criador produziu um homem criativo. Então, eu fico imaginando o Da Vinci quando fez a primeira obra. Aliás, não a primeira, eu quero falar de Mona Lisa, né? Quando fez a Mona Lisa, uma obra original. Nós sabemos que existem releituras de Mona Lisa, mas a original é única. Então, perceba como que uma linguagem, como que uma comunicação, ela aplica valores. Então, eu estou falando para você, ouvinte, exatamente como eu falo para o meu aluno, adolescente. Então, você é uma obra original, única de Deus. Não, podem todo mundo querer fazer igual, parecido, mas você tem um valor intrínseco. Aleluia. E a Trindade te fez. Então, você também é criativo. É claro que a gente não coloca todos na mesma forma. Você tem uma criatividade de pensar, de agir, e falamos muito isso na pandemia. Você está em casa, eu fiz um vídeo assim para eles. Escreve o que você nunca teve tempo de escrever, compõe música, aprenda um instrumento musical, escreva poesias, sabe? Leia a Bíblia como nunca, desperte a criatividade, a essência do Criador que está em você. E a segunda coisa que me leva a pensar na criatividade no criativo, pastora, é em relação ao mandamento cultural. Porque existe também sobre nós, e deve existir a consciência em você, ouvinte, nos seus filhos, que nós temos um mandamento da parte de Deus. Não é o imperativo aqui que a Lilian falou, de ide e dominar. E é claro que isso é teo-inspirativo. Dentro da filosofia da educação e não da ciência moderna, mas dentro da filosofia da educação existe sim. A cosmovisão cristã, ela é teo-inspirativa, inspirada por Deus. E ela é indubitável, não há dúvidas. Então, dentro desses absolutos, nós caminhamos de uma forma tão confiante, tão segura, como diz o pastor Aloysio, é tão lindo, um limite que não tolhe, que não provoca medo, mas que te dá paz, segurança. Então, a criatividade, porque você recebeu a essência do Deus criativo e porque você tem um mandamento cultural. Muito edificante esses comentários sobre a fé, sobre a criatividade e a inteligência. Até gostaria que vocês depois pudessem estender isso aos nossos alunos, né? Reforçar, porque nesse terceiro bloco, querido ouvinte, a gente sempre coloca algo bíblico, algo inspirativo. E eu queria deixar um testemunho aqui de um personagem bíblico, que ele foi um grande líder, né? Ele foi... A nossa geração necessita. Esse tempo difícil que nós estamos atravessando e perigoso, necessita de um líder, de uma liderança capacitada, que venha, de alguma forma, ser modelo, possa encorajar os outros. Eu queria falar aqui de José. Né? José é um personagem conhecido na Bíblia. O José histórico, ele é um dos 12 filhos de Jacó. Ele é o 11º filho. É o filho amado. A Bíblia diz que ele era muito amado porque ele era filho da velhice. Ele é fruto de um milagre. Né? Raquel, a mãe dele, já nem podia mais ter filhos. E veio esse filho na idade dela avançada. Então, José era muito amado. Era aquele filho amado de Jacó. Mas isso despertou ciúmes, inveja
E José é um dos personagens que mais tem relatado, que mais tem relatos na Bíblia de dramas. José passou por vários dramas. Ele foi traído, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado por a esposa do patrão dele. Mas ele também, ele foi ascendido, né? Ele foi colocado de governador de uma das maiores potências que a história antiga registra, que é o Egito, né? Uma das histórias mais conhecidas de José é que ele interpretou o sonho de Faraó. Então, ele deu vazão àquele dom. Interessante que, quando você vai ver a história de José, a narrativa bíblica traz tudo isso que eu te falei, né? Traições, conflitos familiares, mentira, injustiça, mas ao mesmo tempo é uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança em Deus. Se eu fosse destacar aqui algo sobre as grandes virtudes de José, eu colocaria a sua paciência, porque ela é bíblica e recomendável, mas eu também colocaria uma confiança irrestrita em Deus. Sabe essa esperança que a gente fala que os nossos alunos têm de ir para frente, de pensar? Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. E ele vivia num tempo onde, que, em tese, o Espírito Santo ainda não habitava dentro do ser humano. De onde que vinha essa confiança de José? Essa confiança toda? Por que ele ainda insistia em crer que Deus era com ele em meio a tantas situações difíceis? Inteligente, né? Fervoroso, criativo. Um grande líder. Administrou assim. Um grande líder. Eu coloquei aqui um textinho também para falar de José. Eu coloquei um texto bíblico e que eu coloquei o seguinte: amado pelo pai, traído e invejado pelos irmãos, vendido como escravo, preso devido à calúnia da esposa de seu patrão Potifar. Mas Deus estava com José. José era um personagem, é um personagem do Antigo Testamento que tinha convicção do favor. Ele era favorecido. Queria ler aqui um versículo, 3 versículos, na verdade, para concluir sobre a história de José e nós vamos orar. A Bíblia diz em Gênesis 45 o seguinte: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai diante de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Sabe, queridos, esse versículo trata da situação que, por causa da grande fome que imperou no mundo, e que foi divinamente advertida a José, através do sonho que Faraó teve, quando os irmãos dele vieram até o Egito buscar por comida, eles não sabiam que o homem mais poderoso do Egito, depois de Faraó, era o próprio irmão deles, que eles invejaram, que foi vendido, que eles tentaram matar, jogaram no poço. José passou por todos os dramas, mas ele permaneceu, porque sabia que Deus era com ele. São tantas as virtudes e as qualidades de José, e a maior delas é essa capacidade de perdoar, que só pode acontecer pelo Espírito de Deus. Amém. Mas o exemplo para nós hoje de encorajar pessoas e líderes que estão passando por situações difíceis, líderes de cidades, prefeitos, líderes de governos, de Estado, líderes pastores de ministérios grandes, líderes educacionais, diretores de escola. Nós vamos confiar que Deus é conosco. Confiar que nesse tempo todo nós temos os nossos dons, a nossa criatividade, a nossa fé e a nossa inteligência. E Deus é conosco. Eu gostaria que agora que nós orássemos para que o Senhor possa traduzir essas palavras naturais em grandes verdades espirituais até o nosso ouvinte. Amém. Senhor, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos deu para testemunhar a respeito do Senhor, Amém. a respeito da sua palavra, nesse tempo difícil, nesse tempo tão perigoso e diferente
que a sociedade mundial enfrenta. Mas a nossa confiança irrestrita no Senhor, a nossa convicção que o Senhor é conosco, que o Senhor é Pai, a nossa convicção da nossa salvação, a nossa fé na sua graça, a nossa confiança irrestrita na sua palavra, no seu amor, na sua bondade. Senhor, obrigado porque nós temos podido exercitar a nossa fé, praticar a nossa inteligência e deixar fluir a nossa criatividade. E o Senhor nos tem ajudado com a sua destra fiel, porque o Senhor tem trazido para nós a tua boa, fresca e maravilhosa palavra, e ela nos tem alimentado semana após semana, em cada planejamento na escola, em cada reunião de gabinete de crise, em cada planejamento de aula, em cada plano de ação que nós temos feito para esse tempo e para o segundo semestre. Pai, o Senhor tem dito para nós, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos nela e sabemos que assim como o Senhor foi com José, diante de tantos dramas e situações e conflitos difíceis, o Senhor é conosco. Aleluia. O Senhor é com a sua igreja. Eu creio. O Senhor é com o seu povo. O Senhor é com a nossa escola, Amém. os nossos educadores cristãos. E o Senhor vai até o fim conosco. Amém. Nos dê vida, nos dê saúde, nos dê tempo para que possamos influenciar, Amém. conquistar, para que nós possamos abrir escolas confessionais, treinar educadores com a mente de Cristo. Amém. E alcançar alunos. Pai, eu oro para que nesse tempo o Senhor nos dê mais alunos. Aleluia. E o Senhor nos dê mais escolas. E o Senhor nos dê mais materiais. Que a sua criatividade possa se apoderar de nós, a ponto de nós colocarmos essas narrativas bíblicas e vivas à disposição Amém. de todo aquele que crê e que fará bom uso dela. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.